Surdez unilateral. Quais são as dificuldades que esse paciente tem no seu dia a dia? Nesse vídeo eu vou te explicar melhor. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você curtir e se inscrever no nosso canal. O paciente que tem uma perda auditiva unilateral, ele sofre algumas dificuldades bem características no seu dia a dia. Primeira dificuldade que a gente percebe claramente: o paciente tem dificuldade de localizar da onde está vindo o som. O paciente com surdez unilateral, ele tem sim dificuldades no seu dia a dia, por mais que o outro ouvido seja perfeito, que ele escute 100% bem do outro ouvido. Uma das razões de termos dois ouvidos é localizar da onde está vindo o som. Quando o som está vindo dessa direção, por exemplo, ele chega primeiro nesse ouvido e alguns milissegundos depois nesse outro ouvido. Esse pequeno gap temporal entre as duas audições fazem o cérebro interpretar o local de onde está vindo o som, interpretar que o som está vindo aqui da minha esquerda. Assim como se o som viesse deste lado, o meu ouvido direito escutaria primeiro e depois o ouvido esquerdo. Esse gap no tempo, mostrando um ouvido escutando antes do outro, faz com que o cérebro interprete e saiba de onde está vindo o som. É simplesmente fantástico, né? E quando o paciente perde a audição de um lado, ele não tem essa mínima diferença entre os ouvidos que capta o som, e com isso o cérebro fica um pouco perdido quanto à localização espacial do som. Fica difícil do paciente, então, com surdez unilateral, localizar fontes sonoras no ambiente. É difícil para o paciente saber de onde está vindo o som. E isso acontece muito, por exemplo, quando um paciente com surdez unilateral está numa mesa de reuniões. Pessoas falando, muitas pessoas, ele muitas vezes não consegue saber e não consegue saber quem está falando, não consegue identificar e fica um pouco perdido. Assim como em outras situações no seu dia a dia. Essa é uma característica muito importante nesses pacientes, não conseguirem localizar a fonte sonora. Além disso, outras situações no dia a dia, como por exemplo, atravessar uma rua, andar na rua. Muitas vezes o paciente não consegue saber direito de onde está vindo o carro apenas pela audição. Então, limitações do paciente com surdez unilateral. Além dessa questão de não conseguir localizar bem o som no ambiente, quando esse paciente está num ambiente com muito ruído, ou seja, num ambiente com muitas pessoas falando ou com vários sons acontecendo, ele também tem uma dificuldade de entender os sons, de entender muitas vezes a fala. Você, por exemplo, colocar um paciente com surdez unilateral numa festa, com várias pessoas conversando, com música tocando e conversando com alguém, muitas vezes ele vai ter dificuldade para compreender bem a fala, os sons nesse ambiente, ou até mesmo em situações de trabalho, num escritório com várias pessoas. Um paciente desse pode ter dificuldade de entendimento na hora do seu trabalho, num ambiente se tiver muito barulho, assim como uma criança em idade escolar. Uma sala de aula, vários coleguinhas falando, uma criança dessa que tem a surdez unilateral pode ter dificuldade de entender a professora, de compreender, de escutar bem os comandos da professora, as lições da sala de aula e, por consequência, ter uma dificuldade de aprendizado. E a surdez unilateral, ela pode ser classificada em leve, moderada, severa, profunda ou surdez completa, sem nenhum resíduo auditivo. E essas dificuldades, elas vão estar presentes em praticamente todos esses graus, só que com a intensidade, ou seja, com maior dificuldade, com certeza nos graus mais avançados da perda auditiva, da surdez unilateral. Pacientes com surdez unilateral leve podem ter alguma dificuldade, no geral pequena, no geral leve, e a partir do momento que a piora auditiva vai acontecendo, essas dificuldades se acentuam e o paciente tem mais dificuldade e mais limitação no seu dia a dia quanto a localizar a fonte sonora e compreensão dos sons. Era isso, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha ajudado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, curta, compartilhe. Se ainda tem alguma dúvida sobre surdez unilateral, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.